Bom, quando eu tinha 16 anos de idade, há muitos e muitos e muitos... Tá bom, vai. Uma vez meu filho perguntou: pai, na sua época de criança tinha dinossauro? Não faz tanto tempo assim, mas quando eu tinha 16 anos eu era um adolescente, como a maioria dos adolescentes hoje. Tinha alguns talentos, algumas coisas que eu me destacava, tinha normalidades e tinha minhas fraquezas e tinha minhas crises. E eu tinha um hábito, que eu comecei com 14 anos, talvez inspirado pelo meu pai, eu tinha um hábito de ler. E para o pessoal mais novo, eu vou explicar o que é um livro. Livro é um negócio assim, ó, que tem várias telas, tá? Tem várias telas, não é uma só. Você não precisa colocar na tomada, não precisa carregar, está sempre aqui, não vai fugir daqui, você não perde o que está escrito, né? E você pode carregar para qualquer lugar, você pode deixar na sua cabeceira, enfim. Não é assim que você muda de página, tá? Você tem que virar assim e tal. Mas é um hábito que eu tinha desde adolescente, e eu tinha umas crises, e crises existenciais. Eu tinha muito medo, porque eu queria entender o universo, queria entender, eu nasci num lar cristão, então Deus para mim sempre existiu, porque eu aprendi desde pequeno, mas aí eu tinha muitas crises sobre eternidade, sobre tempo, sobre o tamanho das coisas, vivia em crise, até que com 16 anos, até não quer dizer que isso desapareceu, mas com 16 anos eu tive uma experiência interessante. Eu tive que ir para o Rio de Janeiro com a minha mãe, por uma questão lá, a gente estava ajudando um pessoal que, enfim, fomos para o Rio de Janeiro de avião, e foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida, com 16 anos, e aquela emoção toda, né, do primeiro voo, você senta, você fica meio tenso. Aí eu me lembro até hoje, ó, tá vendo que não faz tanto tempo assim. A primeira curva do avião, assim, eu achei que o mundo ia rodar, estava rodando na minha cabeça, assim, deu um medo ali na primeira curva do avião. Mas aí, à medida que o avião foi subindo, os carrinhos, as casas foram encolhendo, né? E aí a gente passou as nuvens, aí chegou num ponto, acima das nuvens, onde tudo que eu via, uma cidade, era uma coisa minúscula, pequenininha. Já não conseguia mais identificar os carros, eu via mais ou menos a geografia do local, via que tinha construções, mas você já não conseguia identificar mais as coisas. E aí me veio um pensamento que me marcou dali para frente. Eu ali de cima, eu me imaginei, dentro do meu quarto, na minha casa, de madrugada, virando na cama, apavorado, às vezes gritando de medo, e daquele ponto de vista, eu achei ridículo. Eu me achei ridículo. Falei, o que significa a minha angústia olhando daquilo? Não significa absolutamente nada. Quantas noites eu não dormi direito, com medo, e pensando, e lendo, e filosofando, e tentando aprender alguma coisa, e tentando entender as coisas, e para mim era uma coisa tão pesada, tão difícil, tão forte. Aí, do ponto de vista que eu estava, olhando para baixo, eu falei, é ridículo o que eu estou fazendo, não muda nada em lugar nenhum, não faz diferença nenhuma no mundo, aquela minha angústia. E aquilo ali me marcou, e me deu uma lição muito importante, que talvez seja a razão dessa série, de você olhar as coisas sob um outro ponto de vista. Você poder sair um pouquinho do seu mundinho, pequeno, assustador, quem sabe para alguns, sair um pouquinho do seu bairro e dar uma olhada de uma forma mais ampla sobre o que significa a vida, sobre um Deus que nós cremos, sobre como esse Deus se comunica com a gente. Então essa é a razão dessa série. O salmista Davi, num dos seus salmos, ele diz
umas palavras muito bonitas. Ele fala assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento, que é o espaço celeste, proclama, quer dizer, anuncia a obra de suas mãos. Davi diz assim: um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso, não tem uma palavra envolvida nisso. Não tem discurso nem palavra, não se ouve a sua voz. Davi, que era um pastor de ovelhas, foi um pastor de ovelhas por muitos anos, ele tinha a oportunidade de se sentar num escuro total, né? Não tinha eletricidade, não tinha nada no meio do pasto, e contemplar o firmamento, o espaço celeste, as estrelas. E Davi chegou a essa conclusão, que tudo é obra das mãos de Deus. Então, se você perguntasse para Davi, o que significa tudo isso? Esse Deus existe? Por que desse universo? Davi teria uma resposta pronta. Ele diria assim: esse universo está aí para glorificar o Criador. Essa seria a resposta de Davi. As perguntas são muitas. Talvez você se faça algumas dessas perguntas. Você pergunta assim para si mesmo, para os seus amigos: será que somos só nós mesmos nesse universo? Será que nessa imensidão existe algo mais? Será que existe vida em algum outro lugar? Será que existe uma inteligência por trás de tudo isso? Essas perguntas são muito, muito comuns. E elas fazem toda a diferença. A resposta a essas perguntas fazem toda a diferença. Então, os cientistas têm estudado o nosso universo, têm estudado o tempo, têm se esforçado para entender algumas coisas. E uma coisa que eles já chegaram à conclusão é a seguinte: todos os cientistas, isso é uma unanimidade. Se tudo isso que está em cima das nossas cabeças, se todo esse universo, todas essas galáxias forem obra do acaso e forem só para nós, humanos, só essa vidinha aqui de 80, 90 anos aqui na Terra, é um desperdício de espaço. Todos eles concordam, é muito espaço para pouca coisa. A Bíblia diz que, lá no primeiro livro da Bíblia, a Bíblia diz que Deus criou o universo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Talvez para alguns ainda seja um conceito difícil de entender ou de aceitar. Você fala assim: mas esse negócio de fé talvez não seja para mim, eu não consigo ter fé e tal. Me aguarde, porque nós vamos descobrir hoje e na semana que vem duas coisas muito importantes sobre nós e sobre o universo. Primeiro, o quão grande é o nosso Deus. E a segunda coisa que nós vamos descobrir, meio óbvia, é o quão pequeno nós somos em tudo isso. Aí você pode dizer assim: mas eu não creio num Criador. Aí eu te perguntaria: você crê no quê então? Eu prefiro acreditar na ciência, que fala sobre o Big Bang, etc. Então deixa eu te dar uma breve resumida no que a ciência tem dito hoje sobre o que aconteceu. A ciência diz que há 13,8 bilhões de anos atrás, eu não sei quem contou isso, mas há 13,8 bilhões de anos atrás, existia só uma massa pequena, que por alguma razão desconhecida, ou provocado por algo que ninguém sabe o que é, essa massa, num determinado momento, explodiu. Há 13,8 bilhões de anos atrás, essa massa explodiu e em 3 minutos se formaram os átomos. Sou só eu que acho meio esquisito essa história? Nós estamos falando de 13,8 bilhões de anos atrás e alguém afirma que em 3 minutos os átomos se formaram. É no mínimo estranho. Eu não estou desdizendo a ciência, por favor, em nenhum momento
eu vou falar isso aqui. Mas é estranho você pensar num número tão absurdo como 13,8 bilhões e 3 minutos nisso tudo. Bom, aí durou o quê? Mais 300 mil anos para esses átomos e esse ambiente começar a esquentar o suficiente para que esses átomos se juntassem e formassem as moléculas. Isso demorou, então, foi 13,8 bilhões de anos, 3 minutos, 300 mil anos. Aí nós já tínhamos as moléculas. E aí andou um pouquinho mais, 400 milhões de anos, essas moléculas começaram a se juntar e nasceu a primeira estrela do universo. Uau! Não, bacana, a história é bacana. É assim que a ciência diz para nós hoje em dia. Eu vou falar uma coisa para você, do fundo do coração, não estou brincando, não estou exagerando. É preciso muita fé para acreditar na ciência. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Você precisa fé para acreditar, porque a ciência, esses números que eu apresentei agora são os últimos. Mas daqui 10 anos, alguém poderá dizer o seguinte: não foram 13,8 bilhões de anos, foram 2 bilhões de anos. Sim ou não? Não é isso que acontece? Às vezes a gente vai descobrindo mais coisas e você pode mudar de 13 para 2 ou para 25. Ah, não foram exatamente 3 minutos que os átomos demoraram para se formar, foram 3 mil anos. Né? Talvez com as novas descobertas você vai mudando esses números. Eu acho isso bonito na ciência, que as coisas vão mudando, mas por isso que eu afirmo, você precisa de fé para acreditar nisso. Bom, a Bíblia diz que Deus falou: haja luz e houve luz. Então vamos, de um lado é o que a ciência acabou de explicar, do outro lado é a forma poética, entendam como for, que foi escrito na Bíblia sobre a criação. Deus disse: haja luz e houve luz. Essa história não elimina o Big Bang. Eu já falei isso para vocês uma ou duas vezes. Não elimina. Pode ser que quando Deus falou para o nada, haja luz, tenha dado um estrondo muito grande, porque ele falou isso à velocidade da luz, porque foi aí que surgiu a luz. Talvez nesse momento que Deus falou, haja luz, uma explosão muito grande tenha acontecido. Big Bang significa um grande bang, um grande barulho. Então é isso que aconteceu. Talvez quando Deus falou, haja luz, e as coisas começaram a se formar. Eu não vejo contradição em uma coisa e outra. Mas como eu disse, tudo no universo, e nós vamos precisar dessa unidade de medida aqui, tudo no universo é medido pela velocidade da luz, que é pouco mais de 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Para você ter uma ideia do que é a velocidade da luz, eu vou propor uma viagem aqui. Nós temos gente aqui que viaja toda semana para Curitiba. Daqui a Curitiba dá uns 380, vamos arredondar para 400 quilômetros daqui a Curitiba. Vamos pensar em 3 possibilidades da gente chegar em Curitiba. Primeiro, fazer uma linha reta, uma pista perfeita e colocar o Lewis Hamilton num carro que numa reta ele é capaz de chegar, sei lá, 400 km por hora. No outro lado da pista, a gente coloca um avião, o X-43, que é um avião hipersônico. O som é 1.225 km por hora, o hipersônico é 11.000 km por hora. Eu acho que a gente até tem uma imagem do avião hipersônico da NASA. Esse aí é o X-43, a gente coloca do lado do Hamilton. E do lado desse foguete, dessa nave muito rápida, eu chamo meu filho da vizinha de 7 anos e dou um farolete para ele bem potente. Tá? Então, quando eu contar 3, os 3 vão sair daqui para Curitiba, fazer uma corrida. O Lewis Hamilton, tem um monte de engenheiro aqui, gente muito rápida, faria em quanto tempo? 1 hora.
Ô, Jane, já pensou você ir para Curitiba em 1 hora? Massa, né? Muito legal. O X-43, ele demoraria 3,6 minutos. Uau! Às vezes, né, você vai de avião para Curitiba, pô, dá 45, 50 minutos. Com isso aí, você iria em 3 minutos e 60... Não, 3,6 minutos, é isso. E aí o Davizinho, se ele acendesse um facho de luz que pudesse chegar até Curitiba, a velocidade dessa luz daqui até Curitiba seria 1 milissegundo. Você sabe o que é 1 milissegundo? Você pega 1 segundo, já foi, pega esse 1 segundo, divide por 1000, é uma parte desse segundo. Isso é a velocidade da luz. Pra você ter uma ideia, se a gente fosse viajar para a Lua está a 384 mil quilômetros daqui, a Lua. Na música de abertura fala sobre isso, só que fala em milhas, né? Mas a Lua está a 384 mil quilômetros daqui. Se a gente fosse fazer uma viagem para a Lua, à velocidade da luz, ela demoraria exatos, valendo, chegou, 1,3 segundos daqui à Lua. Está rápido para você ou não? Tá. Bom, se a velocidade da luz tem esse impacto, eu fiz uma conta aqui. 1 segundo de velocidade da luz, você anda 300 mil quilômetros. 1 minuto, você anda 18 milhões de quilômetros. Em 1 hora, você anda 1 bilhão e 79 milhões de quilômetros, a velocidade da luz. Portanto, quando Deus falou, haja luz, o barulho deve ter sido grande. Deve ter sido grande. E é por isso que o universo continua se expandindo, não parou ainda. Nós está em expansão, em franca expansão, desde que tudo começou. Bom, vamos falar um pouquinho então desse universo de Deus para a gente descobrir quem nós somos nisso tudo, né? Primeiro eu queria mostrar uma imagem do Sol para vocês. Pode até abaixar um pouquinho a luz aqui, para ficar um pouquinho mais nítido. O Sol está a 150 milhões de quilômetros de nós. Eu diria, graças a Deus. Porque se ele tivesse a 140 milhões de quilômetros de nós, a gente estava frito, literalmente. A gente estava frito. Se ele tivesse a 160 milhões de quilômetros de nós, a gente estava morto, congelado. Então, graças a Deus, o Sol está a 150 milhões de quilômetros de nós. Você sabe em quanto tempo a luz do Sol, saindo lá do Sol, demora para chegar aqui? 150 milhões de quilômetros? 8 minutos. Está rápido? Está rápido. Para você ter uma dimensão do tamanho do Sol, a gente tem uma imagem da Terra, lógico que não perto desse jeito. Vocês conseguem ver ali uma bolinha? Aquilo é a Terra se comparado com o Sol. Dá para ver uma bolinha ali? Lógico que se a gente tivesse nessa proximidade, essa bolinha já teria desaparecido. Mas essa é a comparação entre nós e o Sol. Bom, eu quero ler uma passagem aqui para vocês, do livro de Isaías, onde Isaías fala sobre a grandeza de Deus de uma forma muito maravilhosa. Isaías, no capítulo 40, no versículo 12, Isaías, que era um profeta, né, que viveu 700 anos antes de Cristo, ele viu muita coisa, ele sonhou muita coisa, ele sentiu no seu coração que Deus estava falando com ele muitas vezes, e na forma humana dele, como qualquer um de nós, ele interpretou essas coisas diante do contexto que ele tinha à época. Mas ele foi compelido, foi incentivado a escrever essas palavras sobre Deus. E o Isaías pergunta o seguinte: quem por acaso mediu as águas, né, os mares, né, na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem somos nós para querer medir as distâncias do céu?
Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Alguém colocou isso numa balança para saber o peso? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? Será que alguém falou assim, algum cara muito brilhante falou: olha, Deus, faz assim, vamos por esse caminho aqui, vai por mim, molécula, depois partícula, tal. Será que alguém deu essa instrução para Deus? É isso que Isaías pergunta. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? No versículo 21, será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? E Ele, Deus, se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, em outras versões diz, acima do círculo da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Eu acho que ele até exagerou no tamanho. São pequenos como gafanhotos. Esse Deus, ele estende os céus como se fosse um forro, e os arma como uma tenda para neles habitar. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer quando ele chama. É esse Deus que, acima de qualquer pensamento, de qualquer teoria, é esse Deus que nós adoramos nesse lugar hoje. É esse Deus que nós cremos. Bom, nós já conhecemos o nosso ambiente, a nossa vizinhança. Vamos conhecer a nossa vizinhança fora daqui. Quero mostrar para vocês uma imagem montada, obviamente, porque ninguém consegue fazer uma fotografia assim, mas da Via Láctea. Pode diminuir a luz aqui, por favor? Essa é a nossa vizinhança. A Via Láctea tem, de uma ponta a outra, se você for percorrer de uma ponta a outra, você precisa de 100 mil anos-luz para ir de uma ponta a outra da Via Láctea. E se você pensa que a gente é o centro de tudo isso, a gente está longe de ser o centro. Daqui da Terra, a visão que a gente tem da Via Láctea, talvez a melhor imagem que a gente tenha é a próxima imagem. É uma imagem lá dos Andes chilenos, isso é olhando lá dos montes, dos Alpes, dos Andes chilenos, você olhando para o céu, é um pouco do que você consegue visualizar da Via Láctea. Essa é a nossa vizinhança. Mas se a gente pudesse ter um telescópio como o da NASA, o Hubble, e se a gente focasse no centro da Via Láctea, a gente ia ver algo assim. Esse mundo de estrelas. E cada explosãozinha daquela é uma nova estrela nascendo, talvez nas dimensões do nosso Sol. E são milhares, milhões de estrelas que a cada segundo, estão aparecendo, surgindo no nosso universo. E cada uma delas declarando o quão grande é o nosso Deus. Se a gente fosse contar só as estrelas que a gente consegue visualizar, se você pudesse contar a cada um segundo uma estrela, só as que você consegue enxergar, você demoraria 2.500 anos para contar só as que você visualiza. Quero saber quem se habilita. Depois me fala o resultado. Bom, isso nos mostra que às vezes a nossa arrogância ela é exagerada. Nossa autoconfiança, acharmos que sabemos das coisas, acharmos que conseguimos decifrar o universo, decifrar esse Deus, talvez seja um pouco de arrogância da nossa parte.
porque nós somos muito, muito pequenos. O salmista Davi também diz lá no Salmo 8, ele que era um observador dos céus, ele fala o seguinte: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. É como se Davi estivesse dizendo de novo, a glória de Deus está exposta ali pelo céu, pelas galáxias, pelas estrelas, por tudo que acontece no universo, como se elas estivessem cantando a glória de Deus. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto, o que é o homem para que dele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Davi fala, quem sou eu nisso tudo para que o Senhor olhe para mim, se importe comigo? Tu o fizestes, ele falando sobre a criação, tu o fizeste ao homem um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tipo assim, a gente é tão pequenininho, mas Deus ainda colocou um pouco de glória em cada um de nós, a sua glória. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés, tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Davi está conseguindo enxergar na nossa insignificância algo muito significativo para Deus, para o Criador. Por menor que sejamos, por infinitesimamente pequenos que sejamos, de alguma forma, Deus olhou para nós e colocou um pouquinho da sua glória em nós. Deu-nos a capacidade de dominar sobre esse planeta lindo, sobre os animais, sobre os mares, sobre a tecnologia, sobre tudo. Deus colocou um pouquinho da sua glória em nós. Mas, mesmo assim, mesmo olhando, mesmo diante disso, muitos de nós ainda ousam desafiar Deus. Falar, isso é bobagem, é tudo acaso, tudo isso que aconteceu é obra do acaso, não, morreu, acabou, não tem mais nada. Como se nós soubéssemos mais do que quem planejou e quem criou tudo isso. Uma frase muito comum em pessoas com esse nível de arrogância é: você sabe com quem você está falando? Eu estudei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu já li isso, li aquilo. Você sabe com quem você está falando? Então, antes da gente repetir esse tipo de frase, vamos conhecer um pouquinho do nosso tamanho nesse universo. Em 1969, uma grande coisa aconteceu, foi quando a Apollo 11 pousou na Lua. Acreditem, até hoje tem gente que acha que não aconteceu. Enfim, se entrar no Google, você vai descobrir comunidades inteiras falando que isso não aconteceu. Mas eu acho que aconteceu. Seria muito tolo não ter acontecido. Então, enfim, pousamos na Lua e um pouco mais tarde, a Apollo 17 fez algumas imagens da Terra que nós conhecemos hoje. Então, esse é o nosso planetinha. Lindo, lindo. Uma bola gigante, um círculo gigante, azul, verde. Em algum lugar aí estamos nós. Em algum lugar aí está tudo que a gente conhece, tem acesso aos livros, aos computadores, aos amores, às frustrações. Estamos todos aí reunidos. Mas você acha que você ali no Brasil, em Londrina, na sua comunidade, no seu trabalho, você acha que você é capaz de julgar esse universo?
ou o Criador desse universo? Então eu vou te mostrar o que significa tudo isso aí no contexto do universo. Vamos colocar uma outra imagem da Via Láctea, também uma montagem, como eu disse, não é possível se tirar uma foto assim. Então, com muitas imagens, se chegou a esse desenho da Via Láctea. Talvez você imagine, a gente deve estar ali bem no centro, né? Pô, afinal, somos nós, né? Mas na real, o nosso sistema solar está mais ou menos naquele pontinho ali. Nosso sistema solar, Sol, os planetas, a Terra, a Lua, é um pontinho dentro dessa imensidão dessa galáxia. E a nossa galáxia é só uma das bilhões de galáxias existentes no universo. Em 1977, a NASA enviou uma sonda espacial chamada Voyager. Enviou para o espaço com o objetivo de que ela fosse infinitamente viajando e fotografando imagens do universo. E 13 anos depois de lançada a Voyager, os cientistas da NASA deram um comando para ela virar e tirar uma foto da Terra, depois de 13 anos viajando no universo. Quando essa imagem chegou para nós, para os cientistas em primeiro lugar, né, hoje a gente tem acesso, mas quando essa imagem chegou, foi um choque. A comunidade científica ficou chocada com a imagem que chegou. E a imagem é essa imagem que vocês estão vendo. Pode escurecer bem mais aqui. Aí você está olhando, falando assim, mas eu não estou chocado, não estou vendo nada ali. Eu vou tentar te ajudar a se ver, a ver o nosso planetinha nesses fachos de luz do Sol. Nós estamos mais ou menos ali, aquele pontinho. Eu não sei você, mas olhando daqui, eu não consigo ver pessoas importantes, eu não consigo ver os iates, celebridades. Eu não sei você, mas olhando daqui, eu não consigo ver o propósito de se fazer guerra, o orgulho, a vingança. Eu não sei você, mas olhando daqui parece que fica tudo tão pequenininho. Tão pequenininho. Olhando daqui, as minhas angústias pessoais parece que se tornam em nada. Quando os cientistas viram isso, e um dos cientistas que estava liderando essa missão se chamava Carl Sagan. Quando ele viu essa imagem, num livro dele que chama Pale Blue Dot, que é um pálido pontinho azul, o livro retrata umas coisas que ele disse numa conferência logo em seguida. Ele apresentou essa imagem e disse o seguinte: olhem de novo para esse ponto. É aqui a nossa casa. Somos nós. Nele, todos a quem você ama, todos a quem você conhece, qualquer um sobre quem você já ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viveram ali as suas vidas. Toda a nossa alegria e todo o nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias, doutrinas econômicas, cada caçador, cada lavrador, cada herói, cada covarde, cada criador e cada destruidor da civilização, cada rei, cada camponês, cada jovem casal de namorados, cada mãe e pai,
cada criança cheia de esperança, inventor, explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada celebridade, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grãozinho de pó suspenso num raio de sol. A Terra é um cenário muito pequeno numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais, imperadores, para que sua glória e triunfo pudessem ser senhores momentaneamente, numa fração de um ponto. Pense nas crueldades sem fins infligidas pelos moradores de cada canto desse pixel, aos praticamente indistinguíveis moradores de algum outro canto. Quão frequentes seus desentendimentos, quão ávidos de matar uns aos outros, quão veemente os seus ódios. As nossas posturas, a nossa suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são desafiadas por esse pontinho de luz pálida. Nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. E ele conclui: na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, eu não vejo indícios de que vai chegar ajuda de algum outro lugar para nos salvar de nós mesmos. Eu concordo com tudo que ele disse, com exceção dessa última frase, porque eu diria, essa ajuda já veio. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi enviado para aquele pontinho, perdido num raio de sol. Um pouco da essência desse Criador se manifestou ali, para nos apresentar um novo caminho. Deus olhou para aquilo e nos amou. Deus olhou para aquelas formiguinhas, e talvez formiguinhas seja até um tamanho exagerado, e amou cada um de nós. Voltando lá em Isaías, Isaías diz o seguinte: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. A gente vai ver muito consolo na semana que vem aqui na nossa série. Mas Isaías fala isso. Como um pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Isaías está falando desse Deus infinitamente grande. Olha para aquele pontinho pálido e nos trata como ovelhinhas, cuidadas por um pastor. E aí, Isaías diz: por que você reclama, ó Jacó, ó Paulo, ó Maria, ó João? Por que você reclama? Por que você se queixa, ó Israel? O Senhor, por que você diz assim na sua queixa? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Quantas vezes nós já fizemos isso? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá vigor àquele que está sem forças. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se Deus é enorme, nós somos muito pequenininhos. Mas podemos ter absoluta certeza, pela fé, aquela fé que você precisa ter na ciência, é a mesma fé que você precisa ter nessas palavras, que esse Deus se importa com você.
Esse Deus que conhece cada uma das estrelas, todas aquelas que a gente demoraria 2.500 anos contando só uma imagem. Esse Deus conhece cada uma delas pelo nome. Como Ele não iria conhecer cada um de nós e os nossos problemas e as nossas angústias e as nossas aflições? E esse Deus, Ele quer fortalecer aquele que está enfraquecido, Ele quer fortalecer aquele que está sem fé, Ele quer fortalecer e levantar e tirar da exaustão aquele que está cansado. E Ele quer que eu e você voemos como águias, é essa metáfora que Isaías faz aqui. Ele quer que a gente viva, que a gente aproveite a terra que Ele criou para nós. Cada segundo é importante. E Ele está com você, independente de você ter certeza absoluta, mesmo quando sua fé está abalada, Ele está ao seu lado. Ele sabe da sua vida, Ele sabe das suas dores, Ele sabe dos seus desejos. E Ele quer você por perto, como um pastor que abraça as suas ovelhas. E a única forma que eu vejo, aí é uma opinião pessoal, a única forma que eu vejo de responder a esse Deus é adorando esse Deus, é levando essa palavra para as pessoas, trazendo conforto aos corações. É a única resposta que eu posso dar diante de um Deus tão grande que se preocupa comigo, um nadinha nesse universo. Eu só posso responder com adoração, louvor, servindo a esse Deus. Eu quero te fazer um convite para descobrir esse Deus, para investigar esse Deus. Quero te fazer um convite, não só hoje, durante essa semana, na mensagem da semana que vem, que nós vamos revelar muitas coisas interessantes ainda. Quero te fazer um convite para conhecer esse Deus de verdade, como talvez você nunca tenha conhecido. Esse Deus tão grande, que ainda assim se importa comigo e com você. Amém? Senhor, Deus Pai grandioso, Criador, magnífico, gênio, inteligentíssimo, majestoso, Rei de todo o universo, nós te adoramos nessa noite, nesse lugar, Pai. Nós reconhecemos o Teu poder, reconhecemos o Senhor como nosso Deus, como Deus do universo e o Deus das nossas vidas. E nessa noite, Senhor Deus, nós proclamamos a Tua glória. E nessa noite nós pedimos que o Senhor venha morar nos nossos corações. Nessa noite nós pedimos que o Senhor se revele a cada um de nós. Para que, Senhor Deus, a nossa vida de hoje em diante seja para Te adorar, Te louvar, Te servir, e para que a gente possa experimentar tudo o que o Senhor tem para nós. Para que a gente possa voar como águias, correr e não ficar esgotado, porque sabemos que o nosso Deus está conosco, ao nosso lado. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu acharei conforto em teu amor. Em teus braços é descanso, em teus braços é descanso, em teus braços é o meu 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 descanso, em teus braços
Tenha uma boa semana. Semana que vem, Deus cobre parte final.